Você já teve aquela sensação estranha de que as paredes de um lugar estão te sufocando? Aquela agonia inexplicável de andar em um corredor vazio e sentir que na próxima curva algo que não devia existir, algo estranho, está te esperando ali no escuro? Se você nunca sentiu isso, fique tranquilo, mas não se engane, porque em Beckons, o não lugar, isso vira quase parte da rotina. É um teste crescente de sanidade. É uma descida sem volta, é um labirinto amarelo que se alimenta dos seus piores traumas, dos seus fracassos, da sua própria paranoia. E se tu tem medo de lugares fechados, se prepara, cara. Porque hoje a gente vai entender qual que é a grande pira desse filme que vai grudar na sua mente e vai te fazer pensar duas vezes antes de você entrar em um lugar que você não conhece. Tudo começa no início dos anos 90 e a direção do filme já te joga direto no estômago do espectador com a gravação de fita recuperada. Cientistas do misterioso Instituto Einstein assistem os últimos momentos do pesquisador Naren Ward. Ele se separou do grupo em uma expedição científica para uma dimensão extradimensional desconhecida. E a atenção aqui é bizarra. Você acompanha a câmera trêmula, a respiração desesperada do cara e o som de algo invisível arrastando os passos no chão, caçando ele. Ele não escapa. E essa fita é o grande cartão de visitas do que a i5 batizou de Beckons. Mas o pior não é o que está lá dentro, é como esse lugar consegue se conectar com o mundo real. Logo depois, a gente conhece o nosso protagonista. E o cara tá simplesmente no fundo do poço. Ele é dono de uma loja de móveis completamente sem graça, desinteressante, luta contra o alcoolismo e acabou de ser expulso de casa pela esposa. Pra você ter uma noção, cara, a loja do cara tá tão na pior que para tentar atrair algum cliente, o Clark se fantasia de pirata, o Capitão Clark, e grava comerciais bem esquisitos com a ajuda de um jovem casal de assistentes, a Cat e o Bob. E para tentar juntar os pedaços da sua mente, ele faz terapia com a doutora Mary Klein, uma mulher que também carrega os seus próprios traumas com uma mãe paranoica e a destruição da sua casa de infância. E guarda bem o rosto deles, viu? Porque as Beckons amam mentes quebradas. Como se já não bastassem as dívidas, a conta de luz da loja do Clark vem misteriosamente caríssima. Eles chamam o eletricista e descobrem algo bem inexplicável. No quadro de força tem 3 disjuntores coloridos, instalado em um ângulo totalmente bizarro e que não liga em nada na loja. É como se aquele quadro meio que estivesse dividindo a energia em outro lugar. Sem casa, Clark passa a morar na própria loja. E numa noite, seguindo os estalos elétricos estranhos, ele desce até o porão e nota uma festa brilhante em uma parede de concreto de uma sala vazia. Ele olha, observa, vai chegando perto, toca e num piscar de olhos, ele atravessa a parede e cai de cara no carpete úmido e mofado. Ao redor dele não existe mais porão. O que só dá para ver são salas infinitas, como se fossem labirintos sem fim, em um tom amarelo doentio, móveis deformados e aquele maldito zumbido incessante das lâmpadas fluorescentes. Ele meio que acabou de noclipar. É como se ele caísse para fora da realidade naquele momento. Curioso e com medo, ele começa a andar pelo labirinto e encontra a mochila abandonada daquele mesmo pesquisador lá do início do filme, lembra? Que foi de arrasto. Mas o lugar percebe a presença dele. Aquela mesma criatura invisível percebe a presença e na hora começa a seguir ele. E esse momento ele é tenso e agonizante. Clark corre por sua vida, consegue achar aquela mesma festa e escapa de volta para sua loja por um triz. Mas o que ele não sabe é que através de uma câmera de segurança interna das Beckons, um cientista da InSync
chamado Phil, estava vendo tudo. Ou seja, alguém está vigiando todo aquele pesadelo. Depois de quase virar jantar de Mórcio, Clark volta para o mundo real e tenta de tudo avisar a terapeuta dele, a Mary. E qual é a reação dela? A reação mais normal que uma pessoa poderia ter, né? O ceticismo total. Ela acha que ele está tendo um surto por causa do álcool, do estresse, mas o Clark não é maluco. Ele sabe o que é que ele viu. Bom, apesar dele, né, contar para ela de uma forma até meio agitada e gaguejando muito com as palavras, sabe? Ele tenta falar, mas as palavras saem atropeladas e aí ele acaba realmente parecendo um doido falando. E aí, mas você vai andando e aí parece que nada daquilo faz sentido. Você é maluco, é? Ou você é idiota? E para provar que aquele inferno amarelo que ele viu é real, ele passa ali numa comunidade e vai na casa do jovem casal que trabalha para ele e chama os seus dois assistentes, a Cat e o Bob, para meio que entrarem lá nesse labirinto com ele e filmarem tudo. Qual era a hora que o cara chega na casa deles? De manhã cedo, o casal lá de boa, deveria estar curtindo junto e tal, tanto que eles demoram muito pra atender o cara, né? Ou seja, pô, bom empata foda, né, velho? Na moral. E é aqui, meus amigos, que o filme abraça de vez aquela estética de found footage retrô que a gente tanto ama aqui na internet. Aquela textura de fita antiga, a câmera tremendo. O trio passa pela festa do porão e começa a explorar. Legal que o Clark nem explicou do que de fato se tratava, né? E por que ele precisaria exatamente dos dois para aquela situação, né? Ele só dá uma resposta muito besta dizendo que é para uma pesquisa, eu quero documentar uma pesquisa, então já que você tem uma câmera, eu preciso de você aqui. Sendo que, porra, grande coisa, né? Era só ele ter pedido a câmera emprestada do cara e ido ele mesmo entrado no lugar e filmado, né? Decisões burras. Eles andam, até que chegam num corredor que tem uma inclinação ali meio diferente, sabe? Não tá reta. Parece tipo um buraco assim na parede. E o Clark, ele tem a brilhante ideia, né, de amarrar a corda numa poltrona ali e amarrar no Bob. Pra ele descer aquele buraco e filmar o que tinha lá, né? E dá até uma dó, cara, porque a Cat, a namorada dele, fica super preocupada com o namorado e com muito medo de acontecer algo com ele. E o Bob, coitado, decide ir na frente pela curiosidade mórbida também, né? E pelo incentivo também, ele entra pra checar. Bom, quando ele desce, lá ele não encontra nada demais. Só um monte de roupa suja e um fedor insuportável. E aí, o pior acontece. O Bob avista uma entidade lá, sai desesperado, corre para voltar e grita para puxar ele de volta. Ele grita assim: me puxa de volta, me puxa de volta, me puxa de volta. Droga, me tira daqui, me tira! A Cat e o Clark puxam ele volta. E aí tu por um segundo ali você... E logo depois, meu irmão, eles já quebram isso logo de cara. Do nada, o Bob é puxado por essa entidade, essa força invisível. É uma força tão grande que o Clark e a Cat infelizmente não conseguem segurar e ele acaba caindo. O caos é tão grande que o monstro puxa mais forte a corda ali e acaba puxando junto com a poltrona, e aí a poltrona vai para eles e aí joga ele lá dentro também, dentro do buraco. E imagina o desespero da Cat, cara. Ver o namorado sumir na escuridão e no segundo seguinte você tá completamente sozinha num labirinto onde todas as paredes são iguais. Porra, claro que ela surta, né? Ela surta e sai correndo louca, se perdendo de vez. E aí, o Clark pega a câmera e começa a andar que nem um louco atrás da Cat, passando por várias salas, cada vez uma mais esquisita e bizarra que a outra. E por falar nisso, cara, eu tenho que parar aqui, porque eu preciso elogiar a direção de arte desse filme, cara. Os caras arrasaram demais. Pô, eles poderiam ter entupido de CGI,
de fundo verde para não ter todo esse trabalho de ter que construir, mas não, os caras construíram do zero e são de fato espaços gigantescos, então para você ver o nível de dedicação. Um dos pontos mais altos desse filme também que me chamou mais atenção quando eu assisti. Enquanto procura a Cat, Clark é encurralado num beco sem saída por entidades humanoides. Uma delas é um cadeirante, uma luminária assim, que ele fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. E a outra, cara, é simplesmente uma mulher ruiva, um rosto todo bugado assim, sabe? A cara fica parecendo que tá derretendo. E então, ele tá sem saída. Mas aí, ele ouve a voz da Cat gritando por ele atrás de uma parede. E é aqui que o filme viaja num conceito que ele é meio complexo mesmo. Porque na visão da Cat, ela tá olhando para um espelho gigante, ou seja, por isso que ela tá conseguindo ver o Clark. Só que o Clark e a gente só consegue chegar a uma simples parede de concreto ali, só ouve a voz dela falando. Bom, o fato é que ele larga a câmera em cima de uma mesa para tentar ali achar uma brecha e quebrar a parede para poder tentar ajudar. E enquanto ele tá de costas, a Cat grita desesperada do outro lado da parede. Eu já falei pra você, me dá um minuto. Eu vou resolver, calma. Tá tudo bem. E aí, cara, algo enorme pega a câmera. E aí, não tem jeito. Se fodeu. Passa alguns dias e a terapeuta Mary recebe uma mensagem estranha da secretária eletrônica dela. É o Clark, dizendo num tom muito frio e dizendo assim: Eu abri a janela. Eu não vou voltar. Preocupada com seu paciente, ela vai até a loja de móveis abandonada, desce no porão e encontra a tal festa. E quando ela atravessa, a ficha dela cai na hora, cara. Ela percebe que o Clark, desde o início, estava falando a verdade o tempo todo. Aquele inferno amarelo existe de verdade. E eu já tô vendo que ela vai se arrepender muito de ter entrado naquele lugar. Ela começa a andar, chama pelo Clark várias vezes e nota que ele até deixou um quadro cheio de anotações e rabiscos meio sem sentido nas paredes. E dá pra ver claramente, cara, que o isolamento já destruiu, fragmentou a mente dele. De repente, ela ouve passos. E ela tenta se esconder, assim, fica meio assustada. Mas o Clark surge, tenta acalmar um pouco ela. E depois, simplesmente, cara, tem uma quebra de expectativa grande aqui. Ele simplesmente chega, pega ela por trás, assim, dá um mata-leão nela, assim. Então aí você já pensa assim, pô, caraca, véio, o maluco vai matar ela, o maluco for doido. Quando a Mary acorda, ela tá amarrada numa cadeira e numa sala que parece uma sala de jantar meio antiga, sabe? E ao redor dela tem várias imitações monstruosas de humanos criadas pelas Beckman, com os rostos completamente derretidos e meio bugados também. E o Clark, cara, o Clark já coringou total. Já tá malucão. Ele começa com uns papos muito tortos, dizendo que esse lugar é bom, essas pessoas aqui, elas não sentem nada, elas não sentem dor, não tem sentimento, não sentem rejeição. E para provar que ele que usou uma linha sem volta mesmo, ele já pirou de vez, ele simplesmente abre uma geladeira ali do lado e revela a cabeça decepada da Cat. É, cara, pois é. O casalzinho foi de base da pior forma possível. Bom, com a Mary amarrada ali, no meio daquele monte de manequim humano bizarro, o Clark tenta forçar ela a fazer uma sessão de terapia, usando um jogo de interpretação, como se fosse roleplay, sabe? Mas aqui, pelo choque, pelo contexto, né, ela fica muito relutante, com muito receio, né? Mas o que ele quer aqui é que ela valide a loucura dele, que diga que ele tá certo e que ele é o santinho da história toda e é isso aí. Só que a Mary, mesmo apavorada, mesmo chocada com tudo aquilo, mesmo decepcionada, destruída por ver o seu paciente naquela situação, ela cansa de passar pano. E aí, ela olha bem no olho dele e joga a verdade mais violenta do filme na cara dele. Ela diz que a culpa de tudo dá errado na vida dele não é do álcool,
não é do vício, não é do estresse, não é do mundo, não é de nada. É dele. Ele é o culpado de tudo. Ele que fez tudo. Ele não sente remorso, não sente culpa de nada, nada. Ele só faz culpar os outros, jogar a culpa os outros, para não ter que se olhar no espelho, entende? E por um segundo, a mente dele parece dar um estalo. E ele recobre a sanidade. Ele pergunta como pode mudar, mas quando a Mary diz que agora só depende dele, o Clark aceita o próprio abismo em que está. Ele assume que ele gosta daquele lugar, que ele não quer mudar, que ele quer continuar da forma que está. E então ele solta ela, né, para ela voltar, ficar livre e ele ficar lá. Mas antes que a Mary consiga fugir, o teto treme. E lembra daquilo que eu falei no início, que as Backrooms, elas se moldam com base nos seus traumas? Do nada, sai do completo escuro uma versão gigante, distorcida e completamente grotesca do Capitão Clark. O próprio mascote pirata que ele usava nos comerciais da loja de móveis. É a personificação mais bizarra e vilanesca, assim, não tenho nem adjetivo para dizer, de como aquele labirinto enxerga o Clark. Uma farsa monstruosa. E para deixar tudo ainda mais bizarro, uma daquelas entidades estáticas ali, a mulher ruiva, que representa aqui, sendo bem direto, a ex-mulher dele, né? E aí ela sai correndo desesperada gritando. Pra você ver que até a entidade tem medo da entidade do Clark. E o Clark, completamente cego pela loucura, ele tenta acalmar o monstro pirata, dizendo que Não precisa se preocupar. Ela disse que a gente não precisa mudar. E a gente pensa assim, porra, né? Beleza, ele já se conectou tanto com aquele monstro que ele já consegue conversar com ele mesmo, né? Porra. A loucura escalonou de fato até com esquizofrenia. O cara ficou esquizofrênico, né? Ô maluco, você está aí, maluco? Bom, não é isso que acontece. A criatura carrega ele, vai chegando perto assim, e a gente até pensa, né? Porra, vai dar um abraço nele assim. Mas o monstro, ele simplesmente, e essa aqui é uma cena de fato com gore, né? O monstro ele simplesmente tasca uma mordida violenta e profunda no ombro dele aqui, ou morde com força mesmo, como se fosse um pedaço de carne. E enquanto a criatura está ocupada ali no sua merenda, né, a Mary aproveita aquela distração e sai correndo por sua vida. E aqui, bicho, o Kenny Pixels ele simplesmente dá uma aula de direção. É uma sucessão de espaços completamente caóticos, cara. E uma tensão completamente claustrofóbica que te faz torcer por cada segundo de vida da Mary. Ela acaba encurralada em uma réplica idêntica e defeituosa da própria loja de imóveis, achando, né, que vai conseguir sair, ela fica até alegre, mas só que não, né? Tudo tá fechado. A menina tava num beco sem saída. O monstro vem completamente babando pra cima dela, e a única defesa que ela tem é um pedacinho de concreto, de pedra que ela carregava no bolso. Uma lembrança da sua antiga casa de infância destruída. Ela tá com o monstro e no meio do quebra-pau, ela bate sem querer em uma válvula de gás da I5. E esse gás dispara um alerta nas instalações do instituto. No exato segundo, uma equipe de pesquisadores com aqueles trajes amarelos de proteção biológica imobiliza o monstro e resgata a Mary desmaiada. Quando ela acorda, ela está numa sala de interrogatório bem limpa e fria do mundo real. E é aí que ela conhece o Phil, o cientista que a gente viu, né, por todo o filme vigiando nas câmeras. E ele solta uma bomba para ela. A nossa empresa, a gente fazia máquinas de ressonância. Não faz mais. Ele diz que no início a I5 era só uma empresa comum que fabricava máquinas de ressonância magnética, até que, em um determinado momento, tropeçou nas Backrooms. E desde então, eles estão completamente obcecados em saber tudo sobre aquele mundo e colonizar aquele lugar. E quando a Mary pergunta o que eles vão fazer com ela e se vão soltar ela, o Phil ele dá aquela resposta evasiva de vilão corporativo. Essa decisão não é minha. Mano, provavelmente ela vai virar um rato de laboratório, vai ser estudada. E o filme termina com uma sequência de imagens que vai te deixar sem dormir.
a câmera volta para dentro das Beckles e a dimensão está se expandindo e se moldando de um jeito assustador, digerindo as memórias da Mary e do Clark. Surge do nada uma cópia perfeita da loja de imóveis falida, uma cópia exata do interior da casa de infância da Mary, uma cópia idêntica à comunidade e à casa do casal morto, e vários postes colados com vários cartazes dele mesmo desaparecidos. E tudo isso termina em uma reprodução bizarra, mal acabada, da própria sala de interrogatório, onde a Mary está presa no mundo real. Só que sentada na cadeira dentro do labirinto, existe uma versão meio fragmentada, deformada e completamente estática da Mary, mostrando de um jeito ou de outro a mente dela foi conectada e absorvida por aquele não lugar. Bom, e aí pessoal? Teriam a sanidade mental para aguentar sequer algumas horas dentro de um lugar assim? Ou vocês acham que vocês iam coringar que nem o Clark? Eu com certeza ficaria maluco logo de cara. Nenhum de nós assim aguentaria ficar dias ou muito tempo lá. E esse filme foi um sucesso enorme, cara. Enorme mesmo. Teve um hype alto, recebeu aval positivo da crítica, o público curtiu pra caramba também. Rodou pra caramba aí no cinema, né? Tanto que só veio cair no streaming por agora. E o filme, cara, também foi outro fenômeno desse ano, arrecadando mais de 300 milhões de dólares mundialmente, virando o filme de maior bilheteria da A24 até o momento. Além de transformar completamente o Kenny Parsons, né? O Kenny Pixels, o cineasta mais jovem a atingir o topo das bilheterias norte-americanas. E de verdade, cara, na moral, isso aí é uma conquista e tanto, porque, né, o mano só tem 20 anos. Cara. E se tu sacou a pira do filme e gostou dessa nossa análise aqui, se inscreve aqui no canal, deixa um like. E se tu quiser ver outro filme à altura da loucura desse daqui, tem esse vídeo aqui que tá muito bom, onde eu te conto a história de Obsessão, que esse sim é o melhor terror desse ano e o filme mais perturbador que eu já vi. Um abraço, valeu! E até o próximo vídeo. Fui!